Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Agora sim, vamos colocar em pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 100. Amém? Livro dos Salmos, Salmo de número 100. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia. Bom é estarmos em Tua presença. Bom é poder Te louvar, Te adorar, Te exaltar, bendizer o Teu santo nome. Pois o Senhor é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Ó Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Tua casa. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja. E que este culto seja, Senhor, para honra, louvor e glória ao Teu santo nome. Senhor, Te exaltamos. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa grandemente. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos, Salmo de número 100, diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Amém? Com alegria nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Você está feliz por essa oportunidade de novamente estar na casa do Senhor, amém? Como a corça anseia pelas águas, a nossa alma já suspirava pelos átrios do Senhor, amém? Por essa oportunidade de novamente estarmos reunidos para podermos adorar, bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. Que você possa, nesse retorno à casa do Senhor, adorar, abrir o seu coração, abrir a sua voz e adorar e bendizer e engrandecer ao nome do Senhor, amém? Com alegria no seu coração, que você possa engrandecer a esse Deus maravilhoso. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a
graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, As feras do campo refletem o teu poder, Senhor. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Levantamos as nossas mãos em adoração a ti, Senhor. Por este momento, ó Pai, de estarmos na tua casa, Senhor. Ó Deus querido, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Engrandecemos, Senhor, o teu nome, pelos teus feitos poderosos, ó Pai. Nós te bendizemos e te exaltamos. Levantamos as nossas vozes em adoração a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Que ainda nessa oportunidade você possa fechar os seus olhos e adorar ao nome do Senhor e dizer no seu coração do prazer e nessa noite você está novamente na casa do Senhor. E se nos diz em espírito e em verdade, nós te adoramos. Que você possa verdadeiramente prestar a verdadeira adoração a este Deus nessa noite, expressar toda a sua gratidão, dizer: olha, o meu prazer é estar na tua casa, o meu prazer é estar na tua presença. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito,
te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Nosso prazer é te adorar. Meu prazer é te louvar. Nosso prazer é te louvar. Meu prazer Nosso prazer é te bendizer, estar nos atos Na tua do presença, Senhor. Pai. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Na casa de Deus, onde flui o amor. Na casa de Deus, ministrando louvor. Na casa de Deus, onde flui o amor. Na casa de Deus, ministrando louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso prazer venha a ser sempre estar na casa do Senhor. Que o nosso prazer venha sempre estar na presença do nosso Deus. Amém? Que você possa dar um louvor de palmas ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É muito bom poder estar aqui na casa do Senhor, juntos para adorarmos a Deus, exaltarmos ao nome do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 ao 32. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 25 ao 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença. Iremos, Senhor, nesta noite, estudar a Tua santa palavra. Ó Deus, eu peço a graça, a unção, a capacitação, a sabedoria, para que eu possa transmitir, Senhor, a Tua palavra com pureza e com verdade. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. E a cada um, Senhor, dos Teus servos e servas aqui presentes, dê a eles o entendimento, para que possam compreender e receber a Tua palavra no coração e aplicar, Senhor, em toda a sua vida. Fala conosco e nos abençoa grandemente nesta noite. É o que eu te peço e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. É muito bom poder estar na casa do Senhor. E é maravilhoso quando nós nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus. Como o salmista diz, oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o tempo. Então, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então, nós devemos ter o prazer em aprender, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Jesus, ele diz, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós estamos analisando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nós analisaremos o intervalo do capítulo 4, versículos 25 ao versículo 32. E o tema deste intervalo é como viver uma nova vida em Cristo. Na semana passada, nós estudamos o contraste entre a antiga vida, ou seja, como vive o homem que ainda não teve um encontro transformador com o Evangelho de Cristo. Esse homem vive na vaidade do seu sentido, ou seja, ele tem uma vida vã, ele não tem um referencial, ele vive no mundo perdido sem Deus e sem esperança. Então, a sua vida é uma vida seca, é uma vida vazia, é uma vida sem esperança. Esse homem, além de viver segundo a vaidade do seu sentido, esse homem também, ele está entenebrecido no entendimento, ou seja, ele vive uma cegueira espiritual. O pecado, ele cega o entendimento do homem. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que o homem natural, ou seja, o homem que não foi ainda transformado pelo poder do Evangelho, o homem que não nasceu de Deus, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então,
esse homem vive na vaidade do seu sentido, esse homem vive cego espiritual, esse homem vive separado de Deus, por dois motivos. Pela ignorância que há neles, ele não se relaciona com Deus, ele está vivendo, ele não conhece a vontade de Deus, embora a própria natureza dê um testemunho muito claro da grandeza, da existência de Deus, de modo que ninguém pode dizer que não conhece a Deus, o homem é inexcusável, mas mesmo assim, por causa da dureza do seu coração endurecido, este homem está separado de Deus e vive uma vida de ignorância. E o próprio Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça o Evangelho. Então, esse homem, ele tem uma vida ávida pelo pecado, vive na dissolução, ou seja, tem uma vida desregrada e comete todo tipo de impureza. Este é o homem cego, o homem que está separado de Deus. E Paulo vai dizer que para nós que conhecemos a Cristo, que ouvimos falar do Senhor, que estamos em Cristo, não é assim. Nós agora fomos gerados para uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida de verdadeira justiça e santidade. Então, Paulo, ele diz que nós temos que despir do velho homem e se revestir do novo. Este é a primeira parte desse intervalo maior, que começa aqui no capítulo 4, versículos 17, e vai se estender até o capítulo 5, versículo 20, em que o tema desse intervalo é reproduzindo a vida de Cristo. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Então, nós temos que realmente sermos parecidos com Cristo em todas as questões da nossa vida. E agora, neste intervalo, do versículo 25 ao versículo 32, já que nós fomos gerados em uma nova vida, a uma vida em Deus, a uma vida de justiça, a uma vida de santidade, nós temos que nos despir, ou seja, tirar da nossa vida todo comportamento que nos identifica com o velho homem e vivermos uma nova vida que nos identifique com Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, há uma necessidade de nós realmente nos revestirmos do novo. Então, nós temos que tirar da nossa vida todo comportamento que faz parte, que identifica o velho homem. Nós temos que tirar da nossa vida a capa lamacenta do pecado, para vivermos uma nova vida, para nos vestirmos de uma nova vida gerada em Cristo, uma vida justa, ou seja, uma vida reta diante de Deus, uma vida reta diante dos homens, e uma vida santa, uma vida consagrada para Deus e separada do pecado. Então, Deus nos chamou para andarmos em novidade de vida. Paulo, ele começa a segunda parte da carta, que começou lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz que nós temos que andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Ou seja,
Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Quando nós ouvimos o Evangelho e, convencidos pelo Espírito Santo, confessamos a Jesus como nosso Senhor, colocamos a nossa esperança no Senhor. Então, esta nova vida, esse novo nascimento, esta vida que foi gerada em Deus, ela nos liberta do poder do pecado. Então, em relação ao pecado, nós estamos mortos para o pecado, mas nós vivemos para Deus. Fomos chamados para uma nova vida. E esse intervalo, ele fala justamente como viver essa nova vida. Nós vamos ver aqui no versículo 25 que esta nova vida, por exemplo, nos leva a despirmos da mentira e a nos vestirmos da verdade. Essa nova vida não nos permite sermos dominados pela ira, embora muitas das vezes ainda passamos por momentos de ira, mas a ira não pode ser uma constante, uma normalidade na nossa vida. Essa nova vida, no versículo 28, diz que agora nós passamos a nos despir do furto, do roubo, de toda a prática de apropriação indébita, ou seja, de nós não nos apropriamos mais daquilo que não pertence a nós, mas antes nós trabalhamos de modo honesto com as próprias mãos, porque isso agrada a Deus. E essa nova vida, se a vida outrora nos fazia sermos cobiçosos, e a cobiça no coração do homem gera a corrupção, o homem quer ter tanto que ele acaba se corrompendo. Agora a nova vida não, a nova vida nos dá um coração satisfeito, um coração moderado. E ao invés de nós nos apropriarmos daquilo que não nos pertence, nós temos um coração tão generoso que agora nós ajudamos aos necessitados. Isso é transformação de vida, isso é desprendimento. Ele vai mostrar que essa nova vida faz com que a gente abandone as palavras torpes. São palavras que matam, palavras que destroem, mas que agora da nossa boca, um coração transformado, saem palavras edificantes, palavras que geram crescimento e transformação. Essa nova vida também nos faz abandonar o mau gênio. Tem pessoas que dizem assim, olha, esse é o meu gênio, eu sou uma pessoa sanguínea, eu não levo desaforo para casa. Na realidade, não nasceu de Deus. Mau gênio, não há lugar para intemperança na nossa vida. Essa nova vida nos ensina, no versículo 32, a sermos misericordiosos, compassivos, benignos, a exercitarmos o perdão. Então, são comportamentos que nos identificam com Cristo. Então, agora, nós vamos começar a análise, versículo por versículo, a partir aqui do versículo 25, e eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia, para que juntos nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Então, a primeira parte aqui desse intervalo mostra que a nova vida em Cristo, ou seja, esta vida que foi gerada em Cristo, que é uma característica do novo homem, esta vida foi gerada em justiça e em santidade. Então, é necessário nós nos despirmos de toda mentira e nos revestirmos ou nos vestirmos de toda a verdade. Por isso que ele diz aqui, no versículo 25, a parte A, pelo que deixai a mentira. Então é inconcebível
para aquele que se diz cristão, para aquele que foi redimido, para aquele que foi comprado com um alto preço, o preço que o Senhor pagou pela nossa vida, aquele que realmente nasceu de Deus, aquele cuja vida hoje tem o selo do Espírito e o penhor do Espírito, um redimido, que foi comprado com o sangue de Jesus, não pode viver na prática da mentira. Então a mentira não faz parte da nossa vida. A mentira é algo muito grave. Eu gostaria que você deixasse o texto da carta aos Efésios aberto, que é o nosso texto base, mas que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, o capítulo é o de número 8, versículo 44. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Então, é inconcebível para um cristão professo, para aquele que diz que nasceu de Deus, viver na prática da mentira. E muitas das vezes a gente fala, olha, ele mentiu, mas foi por uma boa causa. Já é uma mentira. Então a mentira faz parte da natureza de Satanás, o pai do engano, o pai da mentira, o pai da falsificação, o pai das promessas que não se cumpre, o pai de toda fraude, o pai de toda corrupção, o pai do enganador, o pai da sonegação é o diabo. Então o crente não sonega, o crente não comete fraude, o crente não torce a verdade, não age de modo desonesto. Porque isto vai contra a natureza de Deus. Deus é a verdade. Deus é a verdade. Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. Nós somos da verdade. Então, toda forma de mentira, toda forma de engano, toda forma de fraude, toda forma de sonegação, toda forma de palavras lisonjeiras, de palavras fingidas, faz parte da natureza do diabo. E isto não deve fazer parte mais da nossa vida. Isso é comportamento do velho homem. O velho homem se identifica com Satanás, porque ele está preso no pecado e ele sofre a influência do diabo, o príncipe da potestade do ar, em sua vida. Mas nós somos da verdade, Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então nenhuma fraude, nenhum engano, nenhuma inverdade deve mais sair de nossas bocas. É isso. A mentira é tão grave que ela é destacada no juízo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Tem uma série de pecados que levam o homem para o lago de fogo e enxofre,
e entre esses pecados estão os mentirosos. Diz assim, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a mentira faz parte da natureza de Satanás. Então, o mentiroso, segundo a Bíblia, é filho do diabo. Isso é muito sério. Todas as formas de corrupção, todas as formas de fraude, todas as formas de engano, e muitas das vezes nós dizemos que somos do Senhor, mas também agimos com mentira, com engano, com fraude. Então nós não podemos deixar a mentira tomar conta da nossa vida, de modo algum. A palavra do crente, segundo o Evangelho, é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Então, nós não podemos mais viver uma vida de mentira, mas, pelo contrário, nós temos que falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E eu pergunto para vocês nessa noite, quem aqui gosta de ser enganado, levante a mão. Ninguém, nem eu. Ninguém gosta de ser enganado. Então, nós devemos falar sempre a verdade. A verdade liberta. Mas muitas das vezes nós somos tentados, a omitir. E dizemos assim, não menti, eu omiti. Mesma coisa. A mentira é algo que realmente, muitas das vezes, ela ciranda a nossa vida. Isso faz parte da natureza do velho homem e não deve mais fazer parte da nossa vida. Em Cristo, esse novo homem que foi gerado agora para uma vida justa e uma vida santa, ele deve deixar toda a prática da mentira e viver a verdade, falar a verdade, porque a verdade está de acordo com a natureza de Deus, enquanto a mentira está de acordo com a natureza do diabo. Então, nós não podemos, como cristão, como parte dos redimidos, daqueles que vão morar na casa do Pai, naqueles que têm uma grande herança, vivermos na prática da mentira. Seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, nós somos da verdade. E muitas das vezes, pastor, mas se eu falar a verdade, eu vou levar um prejuízo. É melhor perder. A ninguém nada deveis, a não ser o amor. Muitas das vezes nós perdemos para ganhar, mas nós somos da verdade. Então a mentira não deve mais fazer parte da nossa vida. Nós temos que sermos parecidos com Cristo. Então as virtudes que nós observamos na vida do nosso mestre como discípulos do Senhor, nós temos que andar na verdade. Então, nesta nova vida, nós temos que nos despir da mentira e vestirmos de toda a verdade. Outro comportamento que nós temos que tirar da nossa vida é a ira. Versículo 26 e o 27 vai dizer que a nova vida em Cristo não permite sermos dominados pela ira. Às vezes, nós passamos alguns momentos de raiva, ficamos indignados com algumas coisas que acontecem na nossa vida. E às vezes, alguma coisa quer se levantar. Quem nunca ficou bravo,
com raiva de algo ou irado, atire a primeira pedra. Agora, Paulo, quando ele diz aqui, na parte A do versículo, irai-vos e não pequeis, ele não está falando que a ira é algo normal, que todo mundo vai ficar irado. Quando a gente lê todo o contexto aqui, quando ele diz não se põe o sol sobre a sua ira, ele está falando o seguinte, que embora nós nascemos de Deus, nós temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a temperança. Muitas das vezes, algo acontece na nossa vida e faz com que a gente se descontrole. Mas esse descontrole no cristão, naquele que nasceu de Deus, naquele que vive essa nova vida, não pode ser algo normal, não pode ser algo que uma coisa é você ficou com raiva, outra coisa é você viver irado. Lá em Eclesiastes, capítulo 17, versículo 9, eu só vou citar a parte B do versículo, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, parte B, diz que a ira habita no coração do tolo. Então, há uma diferença entre nós, que somos sábios, que construímos um relacionamento com Deus sobre a rocha, nós ouvimos a palavra de Deus para pormos em práticas em nossa vida, do que o tolo, ou o insensato. O insensato, ele ouve a palavra de Deus, mas ele despreza a palavra. Então, a ira mora no coração do tolo. Então, embora pode acontecer de nós termos algum descompasso na nossa vida e um dia ficar um pouco alterado, mas isso não pode ser uma normalidade na nossa vida, porque a ira, ela é obra da carne, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós fomos chamados para uma nova vida, e nós temos que crucificar a nossa carne. Então, a ira não pode ser um comportamento habitual. E muitas das vezes, nós estamos anos dentro da igreja. Eu não vou falar de outro, eu vou falar do Luiz Roberto, há 20 anos atrás. Graças a Deus, eu me libertei dela. Mas eu já era crente há um certo caminho, e era um homem irado, e deixava a ira tomar conta da minha vida e não levava desaforo para casa. E qualquer coisinha ficava esquentadinho, nervosinho. Mas um dia eu estava na igreja, e o pastor dando um estudo sobre obras da carne e fruto do Espírito, quando chegou na ira, ele começou a falar que a ira mora no coração do tolo. Que o iracundo, ou seja, o homem que vive preso na ira, só faz bobagem. E começou a fazer aquele estudo maravilhoso sobre a ira, e cada exemplo que ele dava ali, eu me sentia o próprio. E eu cheguei na minha casa, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, não. Tenha misericórdia de mim, muda o meu coração. E Deus me deu temperança, me deu uma maneira de ver, e às vezes ela tenta, e eu pego pelo poder do Espírito Santo de Deus e eu venço a minha ira. Mas não podemos achar que isso é normal. Na linguagem de hoje, esse versículo diz assim, se vocês ficarem com raiva, não deixa que isso faça com que vocês pequem, não fique o dia inteiro com raiva. Às vezes aconteceu um problema no relacionamento em casa, marido e mulher. Esse ano eu vou fazer 25 anos de casado, nunca dormi separado da minha mulher, não. Não é que a gente não tem problema, mas o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Nós não podemos alimentar esse sentimento raivoso, esse sentimento destrutivo, esse sentimento carnal dentro de nós. A ira leva um homem à destruição. Vamos ler um texto aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 18.
Provérbios, capítulo 15, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: o iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Se antes nós éramos iracundos, a gente colocava lenha na fogueira, agora não, nós somos apaziguadores, amém? Nós somos da paz. O cristão verdadeiro, ele não alimenta a ira, de modo algum. Nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Por quê? Quanto nós nos demoramos para resolver as nossas pendências, nós estamos dando lugar para quem? Para o diabo. Problemas não resolvidos. Por que as famílias se destroem? Por que os casamentos se acabam? Por que as tragédias acontecem? Porque muitas das vezes nós deixamos os problemas e não os resolvemos. Mas nós não podemos guardar esse sentimento de amargura, de cólera, de ira. Nós não podemos guardar esse mau gênio dentro da gente, porque o homem iracundo suscita contenda. Isso vira briga, confusão e morte. A ira mora no coração do tolo. E quando a ira domina o homem, ele faz tolice. Eu já contei essa experiência que eu vivia na igreja. Uma vez uma mocinha nova, devia ter uns 14 anos na época, chegou à igreja e ela era uma moça bonita, mas chamava a atenção porque ela era cega de um olho. E conhecendo a história daquela garota, muito me entristeceu, porque ela contou a história, o que levou ela a ficar cega. Um dia, o pai com a mãe começaram a ter uma crise de ira, discussão dentro de casa. O pai foi dar um chute na mãe, ela entrou na frente, pegou no rosto da criança, ela tinha uns 5 para 6 anos de idade, e deu descolamento de retina. E aquela criança, agora moça, perdeu a sua visão. Quanta besteira faz um homem iracundo. Ele queima o pneu, ele é um perigo no trânsito, ele faz mal para a sua família, ele tem prejuízo financeiro. Então, a ira realmente mora no coração do tolo. Então, como cristão, como aquele que foi chamado para essa nova vida de justiça e santidade, a ira não pode mais fazer morada no nosso coração. Embora algumas coisas acontecem, né? Por isso que ele diz aqui, se vocês ficaram com raiva de alguma coisa, se alguma coisa aconteceu e ficou chateado, não é para contar até 10, é para contar até 1000, mas não é para deixar o sol se pôr sobre a ira. Porque quando nós deixamos o sol se pôr sobre a ira, diz aqui no versículo seguinte, nós estamos dando lugar para o diabo. Literalmente é o diabo que se encarrega. O diabo, ele aproveita estas circunstâncias para fazer a lenha, para gerar confusão, para aumentar a contenda. Então, não há lugar no nosso coração. Nós podemos até ficar chateados, mas não devemos ficar irados. Não devemos alimentar sentimento de amargura, de rancor, de mau humor, de ódio dentro do nosso coração, porque o Senhor nos deu o fruto do Espírito e nos ensinou a sermos longânimos, e nos ensinou a sermos benignos, e nos ensinou a amar, e nos ensinou a sermos mansos, e nos ensinou a sermos temperantes. Então, a nova vida em Cristo é uma vida totalmente diferente. Então, nessa nova vida,
não devemos alimentar nenhum sentimento de ira, porque quando isso persevera na nossa vida, nós estamos dando lugar para o diabo. Este sentimento de iracundo, de mau humor, de viver o tempo todo querendo resolver as coisas com as próprias forças, levando tudo a mal, é característica do velho homem. E o Deus fez uma grande obra na nossa vida, de modo que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem. Tirar a ira da nossa vida e buscar o domínio próprio. Amém? Porque diz aqui no versículo 18 do capítulo 15 de Provérbios, o iracundo suscita contenda, só gera confusão, mas o longânimo apaziguará a luta. Amém? Deus nos chamou para apaziguarmos. Ou seja, ficou nervoso, calmou, voltou ao normal, feriu seu irmão, feriu sua esposa, feriu seu filho, vai lá e conserte o seu altar. Não alimente a ira, porque isto gera destruição. E não nos identifica com Cristo, mas nos identifica com o velho homem. Então nós temos que tirar isso da nossa vida. Versículo 28 do capítulo de número 4. Ele diz assim agora: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, agora ele mostra que esta nova vida nos faz despir do furto, do roubo, de toda apropriação indébita. O que é furtar, roubar? É você se apropriar daquilo que você não conquistou com o seu trabalho. A forma da nossa provisão. Qual que é a forma da nossa provisão? Do suor do teu corpo comerás o teu pão. Tudo que nós conquistamos de modo honesto, como fruto do nosso trabalho, está coberto das bênçãos de Deus. Agora, tudo que vem na nossa mão, como resultado de uma cobiça, de uma falcatrua, quando nós estamos roubando algo de alguém, isso é característica do velho homem, toda a corrupção. O velho homem, ele é movido pela cobiça. E a cobiça, o desejo desenfreado de ter, leva o homem a essa situação de se corromper, a ponto dele se apropriar de algo que não foi conquistado com o seu trabalho. Por isso que a gente vê tanta corrupção no mundo. Tanto enriquecimento ilícito. Ter, nunca está satisfeito. Mas, Paulo está mostrando, olha, esse comportamento movido pela cobiça faz parte do velho homem. E o velho homem faz essas coisas. Sempre quer levar algum tipo de vantagem. Mas agora não. Agora, Deus nos transformou e nos trouxe a uma vida de moderação e contentamento. Então agora, nós vamos fazer com as mãos o que é bom. Ou seja, nós vamos trabalhar de modo honesto, de modo correto. Nós vamos conquistar com o suor do nosso corpo e Deus vai nos abençoar, porque Deus é o provedor e Deus se alegra com o nosso esforço, com o nosso trabalho. E quando Deus nos abençoar, e Deus abençoa, como demonstração da nossa gratidão pelo cuidado de Deus sobre a nossa vida. Se antes a cobiça direcionava o velho homem, a ponto dele furtar, a ponto dele roubar, a ponto dele se apropriar de algo que ele não produziu,
Agora não. O novo homem trabalha. O novo homem tem contentamento. E o novo homem agora também tem um coração dominado pela generosidade. De modo que agora ele vai repartir com aquele que tiver necessidade. Então, é um antagonismo muito grande. Então, Paulo começa a mostrar a grande obra que Deus fez na nossa vida. De alguém que só pensava em ter, agora trabalha com alegria, produz e tem o coração dominado pela generosidade a ponto de abrir a sua mão e abençoar o necessitado. É isso que Deus espera de cada um de nós. A nova vida em Cristo é marcado por mudança. Não tem como nós dizermos que tivemos um encontro com Cristo e esse encontro não ficar evidente na grande obra que Ele realizou em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bom seria se realmente toda a sociedade fosse formada por cristãos autênticos. Seria uma beleza. A cadeia ia esvaziar-se, a corrupção não haveria mais. Honestidade, generosidade, trabalho. O patrão não ia explorar mais o empregado. O empregado não ia roubar o seu patrão, não ia fazer corpo mole, mas ele ia trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor que fez os céus e a terra. Vida diferenciada, a nova vida, a vida do redimido. Então nós temos que andar conforme a nossa vocação, a vocação em Cristo. A vocação nos faz despir desses comportamentos reprováveis e nos revestir do novo. Versículo 29 agora. Ele diz que a nova vida em Cristo nos faz abandonar as palavras torpes e a cultivar as palavras edificantes. São coisas diferentes, amém? O que é uma palavra torpe? A gente pegar o significado da palavra torpe, significa aquilo que entorpece. Vem do entorpecente, né? Que causa torpor. Quem já pegou um inseticida e apertou na baratinha, o que acontece com a barata? A barata vira com as 4 patinhas e fica assim. Aquilo ali é estado de torpor. Então, a palavra torpe gera esse torpor, gera esse entorpecimento. São palavras que destroem, são palavras desonestas, são palavras vergonhosas, são palavras que ferem, são palavras que matam. E muitos destroem os outros com a sua própria língua. Existe língua ferina? Existe ou não existe? Eu conheci um rapaz que quando ele aceitou Jesus, ele levou 6 tiros. Levou 6 tiros e aceitou Jesus. Mas a história desse rapaz era muito triste. Quando ele chegou na igreja, ele tinha a 4ª série primária. Semi-analfabeto. E ele se sentia, conversando, uma das coisas que a gente teve que tratar muito com ele no aconselhamento, é porque literalmente ele se sentia burro e incapaz. Porque seu pai, em sua ignorância, a única coisa que o pai sabia brigar com ele é chamar ele de burro. E ele cresceu burro. E aprendeu a fazer algumas continhas e foi trabalhar para o tráfico. O traficante achou ele útil. E ele virou isso. Então, muitas das vezes, nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. No casamento, isso é um problema. Às vezes, nós não elogiamos a comida gostosa, mas destruímos a que saiu ruim. Às vezes, nós não elogiamos a nossa esposa, mas se engordou um pouquinho, a gente já fala. Muitas das vezes a gente não pensa para falar e destrói.
E quantos relacionamentos são destruídos, quantos filhos são destruídos, porque muitas das vezes nós, como pai, ficamos o tempo todo comparando os nossos filhos com os filhos do fulano, e parece que os filhos do fulano é maravilhoso e os nossos são horríveis. Nós não temos que comparar ninguém com ninguém, porque não existe ninguém igual. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Que muitas das vezes nós pensamos que palavra torpe é o palavrão. E eu digo para você que o palavrão é um exemplo de palavra torpe. Mas você não precisa, para matar alguém, não precisa falar palavrão. Dependendo do jeito que você falar, qualquer palavra pode matar. A mesma palavra, se colocado de uma maneira errada, no tempo errado, e principalmente se tiver com o coração cheio de raiva, de rancor, de amargura, você vai matar alguém com a sua palavra. E nós não podemos deixar palavras torpes, palavras que realmente têm duplo sentido, palavra que destrói, palavras desonestas, vergonhosas, saírem de nossa boca. Isso é comportamento do velho homem, que usa a própria língua como veneno de áspide. Mas Deus transformou a nossa língua, Deus transformou o nosso coração, e a boca fala daquilo que o coração está cheio, e nós não podemos emprestar nossa boca para destruir ninguém. Mas a nossa boca tem que estar pronta para sair palavras que produzem edificação. Amém? O que é edificar? São palavras que constroem, são palavras que fazem a pessoa crescer. Deus não nos chamou como instrumento de destruição de ninguém, mas Deus nos chamou para promover a edificação, para que as pessoas, ao ouvirem palavras da nossa boca, dê graça. Ou seja, que ao ouvirem essas palavras que saem da nossa boca, elas possam realmente se sentirem bem. Na linguagem de hoje, diz assim: palavras que fazem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem fazem bem aos que a ouvem. E é tão gostoso quando nós conversamos com um cristão cheio do Espírito Santo, amém? O que sai da boca dele? Salmos, hinos, louvor, palavras que, às vezes, nós estamos passando por um momento de luta, palavras que consolam, palavras que edificam, palavras que exortam, palavras que fazem a gente andar. Mas tem certas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que quando vai conversar com a gente sai pior. Palavras que destroem. Isso é característica de alguém que realmente ainda não teve um encontro transformador com Cristo. Mas nós devemos realmente avaliar aquilo que sai da nossa boca. Salmo 19, Davi fala assim, quando ele olha para a natureza, no Salmo 19, 3 partes do Salmo. Ele olha para a natureza, ele vê a perfeição de Deus. Ele olha para a lei de Deus, ele vê quanto a lei é perfeita. Ele olha para dentro dele mesmo, ele vê que ele era horrível. E ele fala: Senhor, eu quero ser um homem diferente, eu quero mudar. Eu quero ser um homem sincero. E ele pede 3 coisas para Deus. Primeiro ele fala assim: Senhor, expurga-me de tudo que me é oculto. O que ele quer dizer com isso? Ele sabia que o coração dele era enganoso. Depois ele fala: Senhor, não deixa a soberba tomar conta da minha vida. Porque muitas das vezes nós sabemos o que é certo, mas a soberba não deixa a gente agir certo. Depois ele fala assim: Senhor, ajude-me a avaliar aquilo que sai da minha boca. E eu pergunto para você nessa noite: o que tem saído da sua boca são palavras que edificam? São palavras que fazem bem
aqueles que a ouvem. São palavras que realmente faz o seu esposo crescer, faz a sua esposa crescer, faz o seu filho crescer, faz realmente a diferença lá no seu trabalho, na sua equipe. São palavras que aproximam as pessoas de Deus ou são palavras que distanciam as pessoas de Deus? Então nós temos que realmente tomar cuidado com as palavras torpes, palavras que entorpecem, palavras que matam. Deus transformou a nossa vida e nos deu um coração novo para ser um bom depósito, para que a nossa boca fale palavras que edifiquem, palavras que fazem bem, palavras que fazem as pessoas dar graças a Deus pela nossa existência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós não falamos palavras que edificam, palavras que fazem o bem àqueles que ouvem, nós estamos entristecendo, sabe quem? O Espírito Santo de Deus, é o que diz aqui no versículo 30. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Quando da nossa boca sai uma palavra ferina, uma palavra que mata o nosso semelhante, uma palavra que, em vez de gerar crescimento, gera destruição, gera morte, tristeza, angústia, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o maior tesouro presente na nossa vida. Lá no capítulo 1, versículo 13 e 14, eu só vou citar, Paulo diz que quando nós ouvimos o Evangelho e colocamos a nossa esperança em Cristo, nós fomos selados com o Espírito. Ou seja, a nossa vida agora é propriedade de Deus. E diz também que nós temos o penhor do Espírito, que é a garantia da nossa herança. Então nós, embora somos vasos de barro, somos frágeis, ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Nós temos que nos despir do velho, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Porque quando da nossa boca saem palavras que matam, saem palavras torpes, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque Ele fez uma grande obra na nossa vida, para que a gente possa gerar uma palavra de edificação, que faça aqueles que estão ao nosso redor a crescerem e não a se destruírem, a ficarem felizes e não a se entristecerem. Então a nossa boca, ela é um grande referencial da nossa espiritualidade. Nós temos que avaliar aquilo que está saindo da nossa boca, porque a boca fala daquilo que está dentro do nosso coração. Isso é muito importante para nós. E ele continua aqui no versículo 31, ele diz que a nova vida em Cristo agora nos faz abandonar todo o mau gênio. O que é o mau gênio? O genioso é aquele que tem o gênio exaltado, é aquele que é dado a qualquer coisinha ficar nervoso, é o nervosinho. É aquele que se encoleriza por qualquer coisinha ele já está... É aquilo que a gente chama de, olha, fulana tem o pavio curto, qualquer coisinha ele explode. Mas isto é um comportamento do homem irregenerado, do velho homem. Então ele diz assim, olha, vocês não devem ser assim não. Olha, eu sou crente, mas eu sou homem. Então, tem alguma coisa errada. O cristão, ele não precisa se explodir para provar que é homem. O reino de Deus, tudo é diferente. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus abate. O primeiro é o último, o maior é o menor. Tudo é diferente. Então, o cristão, ele manifesta o comportamento de Cristo nas suas ações. O velho homem
é genioso, é exaltado, é colérico, mas o novo homem é temperado, é longânimo, é manso. Então não existe lugar para o mau gênio na nova vida em Cristo. É isso que ele está falando. Por isso que ele diz, olha, tire da vida de vocês. Então ele exorta agora a abandonar, ou seja, tire de entre vós, ou seja, abandone da vida de vocês. Ele diz assim, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda blasfêmia e toda malícia. O que é esses itens aqui? Todos esses comportamentos aqui está presente no coração do homem colérico, do homem de mau gênio, do homem que a gente chama do nervosinho, do pavio curto. Então, o que gera isso no coração das pessoas é a amargura. O que é a amargura? É o ressentimento que não se extingue. O que é ressentir? O que é ressentir? Sentir novamente. Então, tem gente que vai alimentando o rancor. Não consegue perdoar. Guarda o rancor. O coração é horroroso, porque está cheio de amargura. Então, quem está cheio de amargura, quem está cheio de ódio, quem está cheio de rancor, esse homem é mau gênio. Você fala para ele, bom dia. O que ele fala para você? Só se for para você. Nada está tão ruim que não pode perdoar, que não pode piorar, né? Nada está tão ruim que não pode piorar. Tinha um personagem do Chicanise, né, que era o Urubulino. Ele ia falar assim, quando você levanta, você põe o pé no chão e isso é mal. Quando você escova o dente, faz espuma e isso é mal. Então, um homem cheio de amargura e isso é mal, tudo é mal. É o tempo todo. Você vai conversar com uma pessoa com o coração amargurado, 5 minutos depois a gente está com dor de cabeça. Porque nada está tão ruim que não pode piorar. Não tem nada para dar, é um coração cheio de amargura. Então Paulo fala, na nova vida, tira a amargura, não dê lugar ao rancor, não dê lugar ao ressentimento. Se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está no céu perdoará a vós. Nós não dependemos do perdão de Deus. Quem não depende do perdão de Deus, levanta a mão. Todo mundo. Então, realmente, dependemos do perdão de Deus. Então, não há lugar no nosso coração para rancor. No que depender de vós, tende paz com todos. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, tire a amargura. Tire a cólera. O que é a cólera? Essa habilidade de ser hostil, de um comportamento mau. O homem colérico, ele é assim. Semblante sisudo, pesado. Qualquer coisinha ele se explode. É o Luiz Roberto há um tempo atrás. Graças a Deus, Jesus mudou. Se chegasse na pizzaria, demorasse um pouco, já largava tudo lá, queimava o pneu, batia a porta. Pior que o colérico, ele é orgulhoso, porque ele sabe com quem ele pode. Não é verdade? Ninguém vai ficar bravo demais com um cara muito forte, ou diante do revólver ele fica calmo na hora. Mas é um orgulho terrível no coração das pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. De achar que isso é normal. Ele diz, tira a cólera, tira a ira. A ira é a manifestação da cólera em forma de violência, né? É o caso que eu dei a ilustração do pai que foi chutar a mãe e deixou a filha cega. Explodiu. Também a ira pode se manifestar pela casmurrice. Olha o pastor falando difícil. O que é isso? O que é uma pessoa casmurra? É uma pessoa que, olha, para mim não explodir, eu vou entrar para o quarto. Fica 3 dias com o travesseiro na cabeça lá, sem comer, sem tomar banho. Isso é interiorização de ira. É a mesma coisa. É ira do mesmo jeito, só que ele, em vez de explodir com os outros, ele explodiu com ele mesmo. Casmurrice.
Ele diz, tira a blasfêmia. O que é a blasfêmia aqui? Nesse sentido aqui, a blasfêmia aqui é uma linguagem que insulta, que promove calúnia, ou seja, que faz palavras para provocar o outro. Isso aqui é a blasfêmia no sentido aqui do texto. Ele diz, tira a malícia, ou seja, não deseja o mal dos outros, não seja mesquinho, não guarde rancor. Ou seja, todo esse comportamento amargurado, colérico, irado, com palavras de insulto, com palavras mesquinhas, cheio de rancor, isto é comportamento do velho homem, portanto, deve ser tirado de nossa vida. É isso que Paulo está ensinando. E para terminar o intervalo, o versículo 32, ele diz assim, que a nova vida em Cristo nos ensina a sermos benignos, misericordiosos ou compassivos, e também a exercitarmos o perdão. Então ele diz assim, além de abandonarmos o mau gênio, porque esse mau gênio é uma característica do velho homem, nós devemos nos revestir de um novo homem, ou seja, buscar as qualidades que estão presentes em Cristo. Então, em Cristo nós aprendemos a sermos benignos. O que o benigno, o que é ser benigno aqui no texto? É desejar o bem-estar dos outros. O benigno, ele pensa sempre o bem. E quando a gente pensa o bem, a gente faz o bem. Então, o benigno, ele tem o desejo de ajudar. O benigno, ele não pensa duas vezes em até se sacrificar, abrir mão, levar algum prejuízo, mas ajudar o outro, porque ele compreende o preço da vida do irmão. Qual o preço da vida do irmão? Quanto vale? O sangue de Jesus. Então nós aprendemos com Cristo a sermos benignos, a pensar o bem, a fazer o bem, a buscar o bem-estar dos outros. Aprendemos também a sermos misericordiosos, ou seja, compassivos. Nós nos condoemos, nós sofremos com os nossos irmãos, nós passamos a ter afeição uns para com os outros. Então, essa atitude do compassivo, do misericordioso, ele está pronto a ajudar o seu irmão a carregar os seus fardos. Está pronto para servir, pronto para ajudar. E, sobretudo, ser perdoador. Ser perdoador é estar disposto a perdoar as ofensas e a passar por cima de qualquer situação que muitas das vezes nos entristece. Quantas vezes nós temos que perdoar? Quantas vezes? 70 vezes 7. Não é verdade? E ele termina a parte B do versículo 32, dizendo assim, como também Deus vos perdoou em Cristo. O maior exemplo de perdoador é o próprio Deus. Deus amou tanto o homem, mesmo o homem não merecendo, que ele proveu o meio do perdão. Ele foi justo ao punir o pecado e foi amoroso ao nos conceder o meio da reconciliação em Cristo Jesus. Então, Deus perdoou os nossos milhões de pecados. A nossa dívida para com Deus era uma dívida impagável. Impagável. E Deus espera que nós, como Ele perdoou os milhões da nossa dívida, que a gente venha perdoar as moedas que os nossos irmãos muitas das vezes devem para nós. O que eu quero dizer com isso? Nós dependemos tanto da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, que não tem espaço no nosso coração para a gente cerrar o coração e não conceder o perdão àquele que nos ofendeu. Isso é muito sério.
na nossa vida. Isso fica na parábola do juiz incompassivo, né? Quando perdoa uma dívida imensa. Não, do credor incompassivo, perdão. Perdoa uma dívida imensa de alguém e depois ele não perdoa uma dívida bem menorzinha. Isso entristeceu o Senhor. Então, assim como Deus perdoou a nossa dívida que era impagável, os milhões que nós devíamos, nós devemos ter um coração perdoador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós aprendemos com esse intervalo do capítulo 4, versículo 22 ao 32, como vivermos a nova vida em Cristo. Então, essa nova vida nos conclama a despirmos do velho homem, a vestirmos do novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, a nova vida em Cristo nos leva a despirmos da mentira e vestirmos da verdade. Nos leva a não sermos mais dominados pela ira. Nos leva a nos despirmos do furto, do roubo ou de qualquer apropriação indébita, mas a trabalhar e sermos generosos. Nos faz abandonar as palavras que matam, as palavras torpes, e a cultivar as palavras edificantes. Nos faz abandonar todo o mau gênio, das mais diversas manifestações, e nos ensina a sermos benignos, misericordiosos e, sobretudo, exercitarmos o perdão. Amém? Que Deus abençoe e que estas palavras não fiquem apenas no nosso entendimento, mas que desça ao nosso coração, porque do coração do coração procede todas as saídas da vida. Amém? Então, nós aprendemos a palavra de Deus para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Vamos colocar em pé, nós vamos estar orando, encerrando o culto nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos destes de estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, abençoa cada um dos Teus servos e servas e que possamos, Senhor, verdadeiramente vivermos a nova vida em Cristo Jesus. Molda a nossa vida e nos ensina, Senhor, a andarmos pelas veredas direitas. Te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes e juntos vamos dizer amém.